99,1, a rádio que toca a notícia na nossa. 9h52. Estamos com esse clima mais seco, que é do próprio outono. Temos dias mais frios, circulação de vírus, doenças respiratórias, gripes, resfriados, sinusites. Rinites é difícil nessa época, hein, Felipe Pereira? É bem difícil lidar com isso, né? E é comum também que as pessoas recorram à automedicação, o uso de remédios sem orientação profissional em busca de alívio rápido para alguns sintomas. Agora, a gente sabe que isso não é recomendado, né? Mas a gente faz, né? Daquela corrida, ou lembra de algum tratamento que já passou, né? Quer evitar enfrentar a superlotação de hospital, né? Seja público, até no particular também. E a gente faz isso. Mas será que tem algum risco? Quem vai explicar pra gente é a infectologista, a doutora Silvia Fonseca. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes. Nossa, é um horror essa história de automedicação, porque, na verdade, se existem pessoas que estudam anos e anos, né, são os farmacêuticos, são os médicos, é porque tem muito conhecimento para ter, né, antes da gente receitar alguma coisa. Então, o maior problema que eu vejo, tem dois problemas muito simples, né? Tem aquela pessoa que teve uma prescrição de antibiótico porque fez uma amidalite, que a gente imagina que foi bacteriana, fez um tratamento de uma pneumonia e sobrou algum comprimido de antibiótico, né? E aí a pessoa começa a espirrar, tossir, ela fala assim, eu vou usar aqueles remédios que foram tão bons. Não, a maior parte das infecções que a gente está vendo são infecções causadas por vírus. A gente depois vai falar um pouquinho de como não ter infecções por vírus. Mas os vírus não morrem com esses antimicrobianos, esses antibióticos. E aí você vai falar assim, mas se bem não fizer, mal não faz. Não, faz mal sim. Quando a gente toma um remédio que não serve para o propósito que a gente tem, a gente incorre em todos os efeitos colaterais que vai ter sem ter nenhum benefício. Então, antibiótico pode dar diarreia, antibiótico pode dar dor no estômago, antibiótico pode deixar o nosso corpo mais enfraquecido para uma próxima infecção por bactéria. Então, esse é um erro muito comum, a gente não deve aproveitar antibiótico da outra infecção. Um outro erro que eu fico muito preocupada, e eu também faço pediatria, fico mais preocupada ainda, porque às vezes a criança teve ou mesmo um adulto, teve um ataque de asma, de bronquite lá no passado. E aí foi usada uma medicação que chama corticoide, né? A prednisona, prednisolona são os nomes genéricos desse tipo de medicação. E ela é uma medicação que ela é muito forte, e ela deve ser usada com muito critério, e no máximo por 5 dias. Eu já peguei mais de uma mãe usando isso em outro filho, achando que isso é um xarope. Isso não é um xarope, é um anti-inflamatório muito poderoso, que inclusive tem muitos efeitos colaterais. Então a gente não pode usar a prednisona, prednisolona da outra bronquite ou da bronquite do outro filho. Não façam isso. E isso eu vejo acontecer na minha prática. Tem um outro problema, que são as pessoas mais de 50 anos que estão com febre, dor de cabeça e vão tomar os famosos anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, depois de uma certa idade, pode fazer mal para qualquer um, mas depois de uma certa idade, pode inclusive atacar o rim. E mais de uma vez eu tive paciente indo para UTI que foi porque tomou muito anti-inflamatório. Os rins não aguentam, a gente não pode tomar. Então, vocês estão vendo quanta coisa pode acontecer e a gente está com a boa intenção de tirar aquele sintoma. Então, gente, remédio não tem só o efeito bom. Remédio também pode matar. E às vezes a diferença está na indicação e na dose. Então, não saia tomando qualquer remédio. O remédio que fez bem para sua vizinha, para o seu outro filho, podem não ser tão bons assim para você, então não deve se automedicar. E a outra coisa, vou aproveitar um minutinho só para falar que aqui a gente está tendo muito é um vírus chamado influenza. Nós estamos tendo no país, e principalmente aqui na nossa região, um aumento do número de casos desse vírus que causa a gripe, que é uma infecção séria, que dá febrão, que dá dor de cabeça, dor de garganta, pode levar até pneumonia, que é a influenza.
E sabe qual é a coisa boa, a parte boa de tudo isso? A gente tem vacina dada gratuitamente no SUS. Então, a gente pode se prevenir da influenza tomando vacina, lavando as mãos o tempo inteiro, principalmente quem toma transporte coletivo, e voltar a usar máscara, viu, gente? Que não caiu de moda, não. Doutora Silvia Fonseca, que é infectologista, trouxe aí um balanção já pra gente. Agora, o fácil acesso a medicamentos nas farmácias, né, sem a utilização de receita, né, sem a prescrição, também contribui para esse comportamento que a gente tem de ir lá e pegar um remedinho? Mas em defesa das farmácias, né? Toda farmácia é obrigada a ter um farmacêutico. Então, a gente pode perder 5 minutos e conversar, na verdade, investir 5 minutos e conversar também com o farmacêutico, que também é uma pessoa preparada para nos ajudar se é devido isso, se você vai, até qual é o antitérmico, anti-inflamatório mais indicado para a sua faixa etária. A gente tem remédio tem que ter dose, remédio tem que ter intervalo, e a outra coisa mais simples ainda, Sandra, que é de a gente olhar sempre prazo de validade, né? Então, às vezes você já estourou o prazo de validade, assim como a gente não toma um iogurte com prazo de validade vencido, a gente não deve tomar remédio com prazo de validade. Que, aliás, diga-se de passagem, aquele prazo de validade é validado para boas condições de armazenamento. Você colocou lá atrás do seu armarinho, de que está enferrujado, daqueles armáriozinhos que a gente tem no banheiro, né? Ali não vale. Aí, então, não vai até novembro de 2025. Já foi, já era, porque as condições de armazenamento também são muito importantes. Então, se ficar perto de uma parede mofada, se ficar num calorzão, né, que é o nosso problema da nossa região, não hoje, né, mas de uma maneira geral, então as condições de armazenamento das medicações também são muito importantes. Na dúvida, joga fora, não tome remédio que você está na dúvida sobre qual é a validade e se foi bem conservado. E sobre aqueles, os medicamentos mais caseiros, digamos assim, doutora Silvia, o chazinho, né, aquele produto mais natural? Né? Precisa tomar um pouco de cuidado. Primeiro, né, um alerta, né? Não pode usar mel com bebezinho, né? Isso é proscrito, o bebê pode se intoxicar gravemente com mel. Então, mel é uma coisa caseira, mas que não pode ser dada para qualquer um. E para quem é diabético, tem muito açúcar, né? Então também não pode fazer. O problema do chá que eu vejo é que o chá é um diurético, né? Então, se você está tendo febre e não está tomando bastante água, aí você ainda vai e toma um chá, né? Então, você pode desidratar, que só vai piorar os seus sintomas, tá? Então, precisa tomar cuidado com o que é natural, né? Natural é comida, né? Então, a gente comer, ter uma boa alimentação, uma alimentação variada, isso que é o indicado, mas achar que vai tomar a vitamina C, não, chupa uma laranja que já vai dar certo. E tomar cuidado com essa coisa do natural, porque eu já tive paciente que fez hepatite por essas coisas naturais. Então, tudo pode ter um efeito colateral. Então, cuidado. O que eu indicaria para uma pessoa com sintomas respiratórios? Tome bastante líquido, procure manter a alimentação quanto você conseguir. Analgésico só o indicado para o seu peso corporal, para a sua idade. E, nos sinais, principalmente isso, começou a sentir falta de ar, começou a ter dificuldade para respirar, começou a sentir que o peito está chiando, começou a sentir tontura a se levantar, começou a vomitar, ou ter uma diarreia muito importante, tem que procurar o médico para o médico poder dizer o que está acontecendo. Então, cuidado. A influenza, que é o que está rolando por aí, e o vírus essencial respiratório, principalmente nas nossas crianças pequenininhas, são vírus muito perigosos, principalmente para os extremos de idade. Então, cuidado com o seu idoso em casa, cuidado com a sua criança. Se a criança começar a respirar com dificuldade, ou começar a não conseguir mamar, por exemplo, um bebezinho ou um senhorzinho que não está conseguindo se levantar, não está conseguindo comer, a gente tem que procurar ajuda médica. Doutora Silvia Fonseca, obrigada por trazer mais orientações aqui para os nossos ouvintes e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Tchau. 10:01.